Aleluia! Hoje eu quero trazer essa palavra rapidamente para você, que o Espírito Santo falou comigo muito forte de quinta-feira para cá. Deus, nesse texto, quando ele chamou Abraão e deu para ele um sonho. Ele chamou Abraão e plantou em Abraão um sonho. Como eu já ministrei na semana passada, Abraão tinha vivido algumas perdas na sua família. Perdeu o seu irmão, perdeu o seu pai. E talvez seja até possível a gente acreditar que Abraão, como qualquer pessoa que sofre alguma perda na sua vida, possa se sentir sem motivos para sonhar. Talvez Abraão estivesse assim. Depois de ter atravessado 2 funerais dentro da sua casa, na sua própria família. Porque as perdas, as situações que a gente vive e que muitas vezes nós somos roubados, elas tiram de nós os sonhos, tiram de nós a vontade de sonhar, o desejo de sonhar, de acreditar no futuro. Mas eu quero dizer para você nessa noite, querido, que o seu futuro, ele não pode ser determinado pelas suas perdas. Eu vou dizer novamente, porque eu acho que você não entendeu direito. O seu futuro, ele não pode ser determinado pelas suas perdas. Não é porque você perdeu no passado, não é porque já deu errado 1, 2, não sei quantas vezes, que você não vai mais sonhar, que você vai desistir de viver algo melhor que Deus tem reservado para você. E hoje o Espírito Santo te trouxe aqui para dizer para você: volte a sonhar. Vira para essa pessoa que está do seu lado e fala para ela: volte a sonhar. Assim como Deus, ele chamou Abraão e plantou os sonhos dele em Abraão, hoje ele está nos chamando, querido, para restaurar os nossos sonhos e para plantar no seu coração, no meu coração, os sonhos dele para nós. Mas talvez você possa olhar para mim e falar: não, apóstolo, mas eu não tenho motivos para sonhar. Eu não consigo nem imaginar. Não consigo nem pensar como é que vai ser semana que vem, que tirar um sonho de um futuro para mim. Eu imagino que Abraão estava mais ou menos assim. E quando Deus chamou Abraão, ele tinha acabado de perder pessoas na sua família. Deus chama Abraão e fala para ele: eu vou fazer de você uma grande família. Deus plantou um sonho na área onde Abraão estava ferido, na área aonde Abraão havia perdido. Nessa situação aonde você chegou aqui talvez desanimado, desmotivado, talvez sem expectativas, é nessa situação que Deus quer plantar um sonho novo nessa noite sobre você. Ele chegou para Abraão e falou: Abraão, eu vou fazer de você uma grande nação. Você perdeu seu pai, realmente, você perdeu seu irmão, tudo isso é muito doloroso, mas eu tenho um sonho muito maior para você. Quantas vezes nós perdemos tempo? Isso eu falo de mim mesmo. Quantas vezes nós perdemos tempo pensando no que a gente perdeu, pensando no que ficou para trás? Bom, o pastor Wellington até acabou de ministrar aqui, sentimos saudades da cebola do Egito, do pepino. Nem o Fábio Nabucano fica com saudade do pepino, né? Mas a gente começa a sentir falta daquilo que passou, daquilo que perdeu. Só que Deus hoje quer tirar os nossos olhos daquilo que ficou para trás e colocar os nossos olhos no futuro. Eu tenho algo muito maior para você, diz o Senhor. Talvez você perdeu um emprego, e aquele excelente emprego que você perdeu te fez perder o sonho de construir uma carreira, de ser bem sucedido. Ou quem sabe foi um relacionamento que você perdeu e te roubou o sonho de ser feliz na sua vida sentimental. Ou ainda uma decepção na igreja por onde você passou, que te roubou o sonho de ter uma vida com Deus. Ou quem sabe até uma decepção tão grande que roubou de você
os sonhos de realizar o seu ministério, de usar os seus dons, os seus talentos para Deus. E quem sabe você chegou aqui dizendo: não, eu quero ficar sentado nessa cadeira, eu não quero exercer nada mais. Talvez você foi roubado nesse sonho. Mas eu quero dizer para você hoje, querido, os sonhos de Deus para você, eles são maiores do que os seus. Glória a Deus. Aleluia! Não é porque você perdeu, não é porque deu errado, não é porque você achava que ia dar certo e mesmo assim deu errado, que esse é o seu fim. Filipenses 1,6, o apóstolo Paulo declara: aquele que começou em vós a boa obra, ele vai completar ela até que seja dia perfeito. Ainda não acabou na sua vida, querido. Deus ainda não chegou no final dessa história. Essa história aí onde você está querendo pôr um ponto final, Deus tem uma vírgula. Deus tem uma reticências. Para começar um parágrafo novo. Não é o seu fim. Aquele que começou a boa obra, ele vai aperfeiçoá-la até o dia de Jesus Cristo, até que o Senhor volte. Ele vai continuar fazendo a obra na sua vida e não vai ficar pela metade. A sua história não vai terminar assim. Esse ainda não é o último capítulo, e é isso que o Senhor quer dizer para você nessa noite. Como lá em Isaías capítulo 55, ele diz: os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os meus caminhos são os seus caminhos. E assim, olha como diz a palavra: e assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. Os sonhos de Deus para você, eles são maiores do que os seus. Olhe para essa pessoa que está do seu lado, dê um sorriso para ela, diga: os sonhos de Deus para você. Fala para ela: os sonhos de Deus para você são maiores do que os seus. Amém? Amém? E Deus, Ele não quer apenas nessa noite fazer você sonhar em ter de volta aquilo que você perdeu. Ele quer que você tire os seus olhos do seu passado e comece a enxergar esses sonhos maiores. Abraão tinha perdido uma família, ele estava chorando a perda do irmão, a perda do pai, mas Deus falou: Abraão, eu tenho para você uma grande família. O sonho de Deus é sempre maior, o plano de Deus é sempre maior. Você acha que você perdeu muita coisa? Você acha que você perdeu muita coisa? Os sonhos de Deus para você são maiores. Os sonhos de Deus para você são maiores. E Deus chamou Abraão e plantou nele 3 sonhos. Vem aqui comigo, Gênesis 12:2. Ele diz: e far-te-ei uma grande nação. O primeiro sonho que Deus plantou em Abraão foi o sonho de ter uma família. A gente poderia dizer que esse sonho, ele era uma restituição de Deus para a vida de Abraão. Talvez Abraão quisesse ter um filho, 2, 10, 12, que a gente está falando de uma época onde quanto mais filhos um patriarca tivesse, aquilo trazia uma proeminência muito grande para ele. Ele era muito respeitado pela quantidade de filhos. Não sei quantos filhos Abraão sonhava em ter. Mas um dia lá em Gênesis 15, Deus chamou Abraão e falou: olha para o céu. Você pode contar as estrelas do céu? Eu vou te dar uma multidão de filhos assim, que você não vai poder contar. A restituição de Deus para nós, querido, ela não é do jeito que você perdeu. Não vai vir o mesmo emprego, não vai vir o mesmo namorado, não vai vir as mesmas experiências ministeriais, não. Os sonhos de Deus são muito maiores.
Deus falou: Abraão, você quer 12, 10, quantos filhos você quer? Eu vou te dar uma quantidade de filhos que você nunca vai poder contar. E nessa noite Deus quer plantar em mim e você esse sonho. Ele vai te restituir de tudo aquilo que você perdeu, mas Ele vai trazer de uma forma aumentada, Ele vai trazer de uma forma multiplicada, Ele vai trazer de uma forma tão grande que você não vai poder nem contar do tamanho daquilo que Deus vai trazer de restituição sobre a sua vida. Você perdeu? Quem aqui já perdeu alguma coisa? Um relacionamento, um celular? Quem aqui já perdeu alguma coisa? Deus vai te restituir muitas vezes mais de tudo aquilo que você perdeu. Amém? Amém? Você pode aplaudir o Senhor se você crê? Aleluia! E o segundo sonho, vem comigo aqui no versículo 2, ele diz: e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu. Já parou para se perguntar por que Deus falou: eu vou engrandecer o teu nome? Já parou para perguntar que conexão que tem nessa promessa, nessa proposta? Deus fala: eu vou engrandecer o seu nome. Abraão estava saindo da sua terra, uma terra onde ele já estava instalado, onde ele já era conhecido, onde ele já tinha um nome. E sair da sua terra, como Deus disse no início do texto: sai da sua terra. Ele ia ter que abrir mão daquele nome que ele tinha, para se tornar um anônimo andando por terras estrangeiras. Por isso Deus plantou em Abraão esse segundo sonho, que nada mais era do que um sonho material, um sonho financeiro. Ele falou: Abraão, você vai abrir mão de muitas coisas, mas eu vou fazer você conhecido por onde você passar. E se você ler a história de Abraão, nos capítulos 13, 14, você vai ver que pelos territórios aonde Abraão passava, já conheciam ele. Ele chegou no Egito, já sabiam quem era ele. Ele guerreou com reis que estavam intimidados com ele. Deus já começou nos primeiros passos de Abraão a cumprir essa promessa, esse sonho que ele havia plantado nele, de engrandecer o nome dele, de fazer dele alguém conhecido. Mas primeiro ele precisou abrir mão. Primeiro ele precisou sair. Primeiro ele precisou deixar tudo para trás. E assim que Deus muitas vezes ele faz na nossa vida financeira, na nossa vida profissional. Talvez você esteja vivendo um tempo de escassez e perguntando: meu Deus, por quê? Por que esse tempo? Por que essa escassez? Por que essa situação desse jeito? Faltando, contando moedinha. E muitas vezes Deus nos permite, querido, passar por essas situações para a gente saber administrar, para então ser colocado no mundo. Porque uma pessoa que não sabe administrar um pouco, ela não sabe administrar um salário mínimo. Você acha que se ela ganhar mais, ela vai saber administrar? Não. Talvez você esteja vivendo esse tempo de escassez na sua vida, e o Espírito Santo está dizendo para você: eu quero te ensinar nesse tempo, você saber administrar aquilo que eu dou para você. Que a bênção de Deus ela é sobre nós no muito ou no pouco. O apóstolo Paulo disse em Filipenses capítulo 4, versículo 12: eu sei viver em todas as situações. Sei viver na fartura, eu sei viver na escassez, eu sei viver na abundância, eu sei viver quando tudo falta. E aí no versículo 13 ele fala: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Às vezes nós usamos esse texto, para dizer que a gente pode vencer tudo, que vai dar tudo certo, que eu posso todas as coisas. Não, ele estava dizendo: eu posso passar por qualquer situação. Pode faltar, eu vou saber passar pela falta. Porque a situação que você está vivendo, você está passando por ela. Abraão era um peregrino, ele não se instalou em nenhuma terra até chegar na Canaã, até chegar na terra que Deus tinha para ele.
É a situação que você está vivendo, você está passando por ela. Você não vai ficar plantado nela. Você não vai morar nessa situação. Você não vai morar nessa crise. Você está passando por ela. Vai chegar uma hora que ela vai acabar. Mas existe um princípio, lá em Mateus capítulo 25, versículo 21, onde o Senhor nos ensina a sermos fiéis no nosso pouco, para que nós possamos ser colocados no muito. Deus só tira da escassez e leva para a prosperidade aquele que é fiel mesmo no tempo da escassez. Talvez você fale, não, eu não vou ser dizimista hoje, porque se eu devolver o meu dízimo hoje, ganhando o que eu ganho, eu vou esperar receber mais, eu vou esperar eu ter uma promoção, um salário melhor. Não. O princípio de Deus é justamente ensinar você, nos ensinar a sermos fiéis no nosso pouco. E aí quando nós entendemos isso, a gente começa a viver essa promessa de Abraão. Abraão deixou tudo. Imagina a insegurança de todos os bens, de todos os recursos dele acabarem pelo caminho, enquanto ele ia para uma terra que ele não sabia onde era. Ele teve que passar por essa privação. Mas por causa da fidelidade dele, ele chegou na terra das promessas. E se você for fiel, no meio dessa situação que você está passando, no dia da dificuldade, mesmo no tempo da escassez, Deus vai te tirar dessa situação de escassez, dessa situação talvez até de vergonha, e vai te colocar na prosperidade que Ele tem para a sua vida. Amém? Amém? Amém. O terceiro sonho que Deus plantou em Abraão, vem comigo no versículo 3, no finalzinho dele, ele diz: e em ti serão benditas todas as famílias da terra. O terceiro sonho que Deus plantou em Abraão foi o sonho de ser uma referência para outras pessoas. Falou: Abraão, eu não vou te dar uma família apenas, mas você vai ser uma referência para abençoar outras famílias. E Deus hoje, nesse ano apostólico de Abraão, Ele quer plantar no meu coração, no seu coração, esse sonho de fazer algo para Deus nesse ano de 2016. Esse sonho de poder salvar uma vida. Você não sabe, querido, a alegria que é você salvar alguém. Você evangelizar uma pessoa e ver aquela pessoa se converter, e ver aquela pessoa ser consolidada, você não sabe a alegria, que não existe outra coisa nessa vida que se compare a essa alegria. E Deus plantou em Abraão esse sonho e falou: eu vou fazer de você uma referência, você vai abençoar outras famílias. Em você, Abraão, vão ser benditas todas as famílias da terra. E hoje Deus está dizendo para mim e para você, querido, Ele quer te usar. Ele quer te usar para ser uma referência para outras pessoas. Ele quer te usar para salvar pessoas lá no seu trabalho, para salvar aquelas pessoas que você olha para ela e fala: ei, aquele ali só Deus na vida dele. Tem mais jeito. Deus quer usar você para alcançar essa pessoa. E eu quero dizer para você, não é outra pessoa que Deus tem para colocar lá, para falar para Ele. Porque às vezes a gente fica orando e fala: Senhor, põe alguém para falar de Jesus para esse meu amigo que ele precisa. Mas não é você o amigo dele? É você que Deus quer usar. A promessa foi para Abraão. Ele tinha outros 2 irmãos, poderia ter sido para algum deles, mas a promessa foi para Abraão. Como ela é para você. Aponta o dedo assim no nariz do seu irmão. Pode apontar. Se ele não gostar, manda falar comigo depois. Aponta e fala assim: Deus vai usar você. Fala para ele assim: Deus quer usar você. Deus quer usar você, querido, nessa geração. Deus não quer você apenas sentado nessa cadeira, chegando aqui num culto de domingo para receber e sair daqui cheio somente para você. Deus quer usar você lá na sua casa, no seu trabalho, no meio das pessoas por onde você anda. Deus quer usar você nessa geração. E a promessa de Deus, ela diz: abra a tua boca que eu encherei.
Abre a tua boca, você não vai precisar se preocupar com o que você vai falar, você não vai se preocupar com o que você vai ter que dizer. A promessa é: abre a sua boca e eu vou encher. Abre a boca para falar para os seus amigos, abre a boca para falar para os seus familiares, abre a boca para falar para aqueles que estão perdidos à sua volta, e Deus vai colocar na tua boca a palavra certa, a palavra de vida, a palavra de salvação. Nessa noite eu estou diante de uma geração de Abraão que vai impactar essa geração nesse tempo. Em nome de Jesus, pode aplaudir mesmo ao Senhor se você crê. Aleluia! Aponta de novo para o seu irmão e fala: Deus quer usar você. Levanta a sua mão assim e fala: Deus quer me usar. Ele quer te usar, mesmo talvez ferido, mesmo talvez cansado, mesmo talvez abatido por tantas coisas. É você mesmo que Deus quer usar. Amém? Esse foi o sonho que Deus plantou em Abraão. Mas primeiro existia uma condição. Quem aqui quer viver os sonhos de Deus para você? Abraão viveu, mas primeiro existia uma condição. Volta comigo aqui, Gênesis capítulo 12, verso 1. Deus já começa falando com ele a condição e ele diz: ora, disse o Senhor a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei. Havia uma condição para Abraão viver os sonhos. Essa condição era que ele precisava dar o primeiro passo. Às vezes a gente quer ver Deus fazendo primeiro para depois a gente ir. Não, se Deus fizer, aí eu vou ser fiel. Não é assim. Vira para quem está do seu lado e fala: não é assim. Não é assim. O primeiro passo tem que ser seu. Ele começou dizendo para Abraão, por isso que está nessa ordem. Ele começou dizendo para Abraão assim: sai da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. E aí ele começa a trazer as promessas. Mas Abraão precisava dar o primeiro passo. Para você viver os sonhos de Deus para você, você vai precisar dar o primeiro passo. Nem Deus, nem eu, nem ninguém pode dar esse primeiro passo por você. De abandonar, de abrir mão de certas coisas para estar no culto de domingo. Eu tenho certeza que você talvez poderia estar fazendo tantas coisas, você abriu mão delas para estar aqui. Nem em São Paulo, que a gente corre tanto, só de você já estar em casa deitado no sofá já é uma curtição, né? Já está divertido, só de ficar descansando. E você abriu mão até mesmo disso para estar aqui. Você precisa dar espaço. Mas não, Senhor, eu quero fazer uma aliança contigo, e eu quero me entregar para o Senhor completamente. Não, eu não quero me entregar como eu já me entreguei no passado, eu quero me entregar mais. Eu quero viver mais. Eu quero viver mais de Deus. E Abraão precisou dar aquele primeiro passo. E aí quando ele deu aquele primeiro passo, Deus começou a conduzir ele e levou ele aonde Deus queria que ele estivesse. Aí onde você está, não é ainda onde Deus quer que você esteja, mas se você der o primeiro passo, Ele vai te levar. Ele vai te levar para o centro da vontade dEle, para você viver tudo aquilo que você tem para Ele. E talvez hoje você olhe para as coisas que você precisaria abrir mão, como Abraão podia ter olhado, era tanta coisa, eram tantos laços, eram tantos vínculos, amizades e tantos relacionamentos. E talvez você olhe hoje e pense: meu Deus, mas para eu fazer uma aliança com Deus eu preciso abrir mão de muita coisa. Mas eu tenho certeza, querido, que quando Abraão começou a ver as promessas se cumprindo, ele já nem se lembrava mais do que ele precisou abrir mão. Quando você vê os sonhos de Deus se cumprindo na sua vida,
Você não vai mais nem lembrar daquilo que você precisou abrir mão para viver os sonhos de Deus. Aleluia! Porque os sonhos dele são maiores do que os seus. Diga, os sonhos de Deus para mim são maiores do que os meus. Quero que você se coloque de pé nessa hora. Você vai fechar os teus olhos. Você vai aí no seu lugar fazer uma aliança com Deus hoje. Aí no seu lugar você vai fazer uma aliança daquilo que você precisa deixar, daquilo que você precisa abrir mão, daquilo que precisa ficar para trás, para você hoje dar o primeiro passo e dizer: Senhor, eu quero viver os sonhos do Senhor para mim. Feche os teus olhos, querido, nesse momento. É você e Deus. Eu não vou fazer uma oração para você repetir agora. É você e Deus. Você vai falar para Deus da aliança que você quer fazer comigo. Senhor Deus, nessa noite eu firmo uma aliança contigo. Eu decido dar nessa noite o primeiro passo na tua direção para viver todos os teus sonhos para a minha vida. Continue com as suas mãos levantadas. Volte a sonhar nessa noite. Quais as situações que você havia deixado de sonhar? Quais as situações que você tinha deixado de crer, deixado de sonhar? Quais situações? Diga hoje para o Senhor com as suas palavras: diz, Senhor, eu vou voltar a sonhar, eu vou voltar a crer, eu não vou olhar para o passado, eu não vou olhar para o que eu perdi, eu não vou olhar para o que ficou para trás. Chega, eu vou começar a caminhar na tua direção, eu vou dar um passo novo a cada dia, e eu vou viver o novo do Senhor para a minha vida. Fala isso para Ele, querido, fala isso para Ele, porque enquanto você faz essa oração, o Senhor está entrando na tua alma, e hoje Ele está arrancando toda dor, todo choro, todo sofrimento, as lembranças do teu passado que te oprimiam, que te escravizavam. Seja livre hoje delas na sua alma, em nome de Jesus. Aquilo que vinha para questionar a tua fé, para questionar o teu ânimo, o Senhor arranca esses argumentos de dentro de você hoje, e Ele planta os sonhos dele sobre a sua vida. Receba os sonhos de Deus sobre você. Receba os sonhos de Deus sobre você. Receba os sonhos de Deus sobre você. Receba os sonhos de Deus. Receba os sonhos de Deus. Os sonhos de Deus. Tem pessoas aqui tendo visões daquilo que o Senhor vai começar a fazer na tua vida. Pode começar a contemplar. Pode começar a contemplar, porque hoje Ele está colocando em você, Ele está plantando em você os sonhos dele para a tua vida. Você vai sair daqui cheio de fé, você vai sair daqui cheio de alegria, você vai sair daqui como aquele que sonha, porque Deus está plantando os sonhos dele sobre você. Receba hoje no teu coração, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Aleluia! Aplauda mais forte, aplauda com alegria, aplauda celebrando, aplauda